Quando você pensa muito em uma pessoa, ela sente? Pensamos nas pessoas por diversas razões e nem sempre temos controle sobre isso, ainda mais quando esses pensamentos têm algum significado espiritual. Com certeza você já se pegou pensando demais em uma pessoa por diversas razões, incluindo amor, paixão, ligações familiares e até mesmo ódio. Mas será que esses pensamentos têm algum efeito fora da sua própria mente? Será que quando você pensa muito em uma pessoa, ela sente? Essa é uma dúvida muito comum. Afinal, quem nunca se pegou pensando em alguém de um jeito quase obsessivo, sem conseguir parar? Isso é ainda mais comum nas paixões de adolescência ou na fase adulta, quando a flecha do Cupido atravessa nossos corações e nos deixa totalmente apaixonados. Mas nem só de paixão vivem os pensamentos recorrentes, pois o ódio, a amizade e a preocupação com familiares também podem nos deixar com esse tipo de fixação mental, podendo fazer com que pensemos em uma pessoa o dia inteiro ou até mesmo durante nossos sonhos. Esses pensamentos fazem parte da natureza humana e tendem a sumir após algum tempo. Aliás, como dizem, o tempo cura tudo ou quase tudo. Mas voltando à questão inicial, quando pensamos muito em alguém, essa pessoa sente? A resposta para esta pergunta pode ser encontrada na literatura da doutrina espírita, mais conhecida como espiritismo. A transmissão de pensamentos de uma pessoa para outra. A transmissão de pensamentos de uma pessoa para outra é possível e acontece o tempo todo. Os seres humanos encontram-se imersos em uma grande atmosfera espiritual que conecta todos os seres vivos. Aliás, devemos nos atentar ao fato de que o ser humano não é formado somente por um corpo físico. Os seres humanos são criaturas duais, formadas por um corpo físico e uma realidade sutil ou espiritual. Portanto, o ser humano é uma criatura que está ao mesmo tempo no mundo físico e no mundo espiritual, interagindo o tempo todo com a realidade espiritual que o cerca. Somos seres espirituais animando corpos físicos e nosso corpo material não é nada mais do que o reflexo da nossa realidade espiritual. Portanto, se somos seres espirituais e estamos constantemente imersos no plano espiritual, podemos receber e emitir impressões, pensamentos e sentimentos de outros seres espirituais, encarnados ou não. Então, quando você pensa muito em uma pessoa, ela não só sente sua interferência, como você também sente a interferência dela. É a velha questão da afinidade, da sintonia e da vibração espiritual. O que diz o Espiritismo? Podemos obter pistas no Espiritismo sobre a questão da pessoa sentir quando pensamos nela. Analisando o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, encontramos alguns trechos que nos esclarecem bastante sobre a comunicação entre espíritos, encarnados e desencarnados. A este respeito, o seguinte trecho contido na página 284, na questão 420, é muito esclarecedor. Podem os espíritos comunicar-se estando completamente despertos os corpos? Os espíritos respondem da seguinte forma: o espírito não se acha encerrado no corpo como numa caixa, irradia por todos os lados. Segue-se que pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo em estado de vigília, se bem que mais dificilmente. Citação do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, página 284. Como podemos observar, a resposta dos espíritos é afirmativa sobre a possibilidade de comunicação entre dois espíritos. Ainda, na pergunta seguinte, Kardec questiona sobre a explicação do fato de duas pessoas acordadas terem uma mesma ideia. Pergunta: como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas tenham instantaneamente a mesma ideia? Os espíritos então respondem: são dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos respectivos, embora sem estarem adormecidos os corpos. Há, entre os espíritos que se encontram, uma comunicação de pensamento que dá causa a que duas pessoas se vejam e compreendam sem precisarem dos sinais ostensivos da linguagem. Poder-se-ia dizer que falam entre si a linguagem dos espíritos. Portanto, a resposta é bem clara e afirmativa sobre a possibilidade de uma pessoa sentir ou receber impressões de outra pessoa quando esta se fixa e comunica seus pensamentos. Obviamente, para que isso ocorra, há necessidade de que ambas vibrem na mesma frequência ou estejam em sintonia espiritual. Então, chegamos à conclusão de que quando você pensa muito em uma pessoa, é bastante possível que ela irá sentir, principalmente se ela for uma pessoa com grande sensibilidade espiritual. Portanto, da próxima vez que você se pegar pensando demais em alguém, esteja atento, pois a pessoa também poderá estar pensando em você. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações. E para mais informações, acesse www.espiritualidadedivina.com.